Você já ouviu falar de Santa Teresa de Ávila? Eu vou te contar um pouco sobre a história dessa grande santa e doutora da Igreja. Desde os seus 9 anos de idade, Teresa já nutria sentimentos de ser mártir, pois tinha lido em vários livros histórias de homens que tinham dado a vida pelo Evangelho. Na sua adolescência, Teresa teve contato com pessoas não muito boas, inclusive alguns parentes, que pouco a pouco foram mal conduzindo Teresa. Ela foi se dando a assuntos como vaidades e belezas exteriores e, com o tempo, foi se afastando daquele chamado inicial que Deus já tinha posto no seu coração. Foi um momento extremamente perigoso para a vida de Santa Teresa, que naquela ocasião já tinha sido prejudicada na sua vida interior com Deus. Apesar de tudo, ela ainda conseguia fugir do pecado mortal e do pecado venial. Por graça de Deus e cuidado do seu pai, Teresa foi enviada ao convento, em grande parte para não perder sua pureza. E foi lá que Deus pôde ter a liberdade de forjar a grande santa que nós temos hoje. No começo da sua vida adulta, Teresa era o que nós podemos chamar de perfeita aos olhos humanos, irrepreensível, uma católica de fato. Mas nosso Senhor Jesus Cristo quis lhe mandar uma doença essa que a debilitou muito e na qual ela teve a oportunidade perfeita para se aproximar de Jesus e crescer no caminho da graça. Após sua doença, Teresa continuou crescendo na presença de Deus e ele foi lhe concedendo a sua vontade e também ciência elevada e conhecimento sobre a vida espiritual. Ela seria autora de uma vasta e maravilhosa obra que culminaria no livro das Moradas, ou Castelo Interior. Nessa obra, Santa Teresa expõe a alma como um castelo interior. Para acessá-lo, é necessário ter a vida da graça, ou seja, fugir do pecado. Dentro desse castelo, existem várias casas que ela chama de moradas. Santa Teresa descobriu que quanto mais uma alma é santa, mais ela se aproxima de Deus, e existem 7 moradas. Quando a alma chega na 7ª morada, ela alcança um matrimônio espiritual, ou seja, ela se conforma totalmente com o seu Senhor e esposo, Jesus. Ela também teve a necessidade por muito tempo de rezar apenas com livros. Isso mesmo, a grande Santa Teresa somente conseguia fazer as suas orações pessoais guiada por livros que ajudassem a refletir e a meditar nas orações que ela estava fazendo. E também ela precisava de um crucifixo para ajudá-la a adorar Jesus da melhor maneira. A imaginação de Teresa, assim como a nossa, também a atrapalhava e muitas vezes levava ela para um outro lugar, fora do foco da oração. Se ela não tivesse o auxílio dos sacramentais, seria muito mais difícil. Santa Teresa é um exemplo de fé, amor a Deus, desprendimento de si. E nós? O que podemos fazer para sermos semelhantes a Santa Teresa? Bom, nós podemos procurar ter o grande temor que ela tinha de desagradar a Deus, ainda que no pecado venial. Ter amor à oração e, para isso, buscar o apoio nos sacramentais e em bons livros de oração, livros também de meditação e de literatura católica. Por fim, nós devemos ser fiéis à Igreja e obedecer os mandamentos que são para nós luzes na nossa caminhada. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Salve Maria Imaculada!